Agradeço o convite do ISAGS para promover essa discussão, né? Trazer alguns elementos que considero relevantes para a discussão no âmbito internacional, em específico na Organização Mundial da Saúde, sobre as relações entre saúde pública, inovação e propriedade intelectual. Então, muito obrigada aos organizadores do ISAG pela oportunidade. Agradeço também aqui aos colegas da mesa, que certamente trarão elementos estimuladores e complementarão com muitos conceitos e casos sobre essa discussão. Bem, eu vou falar sobre o debate na Organização Mundial da Saúde, um pouco sobre ele, né? Um breve relato sobre ele. O foco da apresentação é em torno da Resolução 61.21, né, de 2008, que se intitula Estratégia Global e Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual. Neste marco, né, tivemos os desdobramentos dessa resolução, e o desdobramento provavelmente mais importante foi a publicação, como vamos ver em detalhes durante a apresentação, do relatório do CIWD, né, da comissão que tratou de implementação de determinados aspectos, em especial dos elementos 2 e 7 da Resolução 61.21. No momento, existe o processo chamado follow-up do relatório do CIWD, que são a escolha e a preparação para a implementação dos chamados projetos demonstrativos. Bem, a discussão sobre saúde pública e relações com a propriedade intelectual, a apresentação da professora Susan Sell, ela já adiantou e facilitou a compreensão do quadro global de por que a OMS e fóruns como os escritórios regionais ligados à OMS discutem a propriedade intelectual no âmbito de uma organização internacional de saúde, né? Então, temos aqui uma hipersimplificação, né? Nem vou falar muito sobre isso, porque Susan já explicou com muito mais propriedade a questão da evolução internacional da propriedade intelectual. Mas, em síntese, desde a época pré-Convenção de Paris até a época atual, tivemos uma crescente redução, né, dos espaços políticos para a atuação dos países na implementação de suas políticas e leis e outras normas de propriedade intelectual. No momento atual, temos uma convivência, né, da Convenção de Paris, do Acordo TRIPS, de várias medidas e também acordos que incorporam cláusulas TRIPS Plus, em especial diversos acordos bilaterais, né, as estratégias de foreign shifting e diversos exemplos de acordos plurilaterais, como a professora Susan já bem explicou. Um outro elemento que é importante para a nossa discussão e que motivou bastante a discussão do relatório foi também a crise da inovação na indústria farmacêutica, né? Acho que, como todos sabem, né, existe uma crise profunda na produção, né, de inovação na indústria farmacêutica, né, a despeito do fortalecimento, da implementação de normas, leis, tratados, práticas com maior robustez para a concessão de propriedade intelectual, né? Então, esse gráfico ele foi produzido por um relatório da Casa Branca, tá? Sob encomenda da Casa Branca. Ele não difere de outro relatório muito importante de uns 7 ou 8 anos atrás, né, do General Accountability Office, que fez também uma revisão
na produção farmacêutica, de inovação farmacêutica nos Estados Unidos, e que alarmou o governo dos Estados Unidos, né? Esse relatório de alguns anos, do chamado GAO, né? Ele está em domínio público, então ele pode ser baixado a qualquer momento na internet. Ele já alertava para a queda abrupta do registro no FDA das New Molecular Entities, né? E do crescimento das chamadas Non-New Molecular Entities, né? Que é o requentamento, né? O aproveitamento do que já existe, né? A partir dos dados de testes clínicos, das moléculas, então vamos aperfeiçoar e tentar dar sobrevida, né? A essas moléculas. E isso refletindo também nas demandas por patenteamento. Então, a despeito da adoção do Acordo TRIPS, de toda a estratégia de fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual, o que os dados mostram, né, e esse dado, essa curva que declina, é o registro das novas entidades moleculares no FDA. Tá? Então, nos últimos 30 anos. Então, a proteção intelectual aumenta e a produção de inovação decresce. Então, isso foi outro elemento que foi determinante para o nosso relatório, para a nossa reflexão. Um outro terceiro elemento aí diz respeito, no contexto dos países em desenvolvimento, as chamadas inovação em doenças negligenciadas, né? Então, temos hoje um contexto nos países em desenvolvimento de convivência entre doenças não transmissíveis e doenças, enfim, transmissíveis na categoria de doenças negligenciadas também. Há dois estudos muito importantes que eles apontam o grau de negligência desses estudos de inovação. O primeiro é um estudo que fez uma revisão do número de drogas que foram lançadas no mercado entre o período de 75 até 99. Então, apenas 1% das drogas no mundo, 16 novas drogas que foram registradas, né, que ganharam autorização para comercialização, elas diziam respeito às chamadas doenças negligenciadas. O estudo ele fala de... esse é um estudo que envolveu o Bernard Pécule, a Elsa Torrielli, muitas pessoas já com um grande histórico na área de saúde pública, né? Então, ele chamava atenção para o desequilíbrio fatal e já chamava atenção para a necessidade de novos modelos e abordagens para a pesquisa e o desenvolvimento, dada a falência desse modelo para atender às necessidades, especialmente dos países do Sul. Um outro estudo mais recente, que também envolveu a equipe que envolve Bernard Pécule, ele já demonstra um pequeno crescimento em relação àquele primeiro dado. Então, de 2000 até 2011, houve a autorização para 37 novas drogas de doenças negligenciadas. Porém, os incentivos chamados de mercado, eles parecem insuficientes para atender às necessidades de saúde das populações dos países em desenvolvimento. O principal incentivo de mercado é a proteção patentária, né? Então, a proteção patentária, os dados demonstram que ela não está incentivando suficientemente as firmas e os atores no mercado a investirem e produzirem inovação que atenda às necessidades de todo o globo, né? de todo o mundo, em especial dos países em desenvolvimento. Então, persiste a enorme carência de vacinas, medicamentos, diagnóstico, etc. Então, agora passamos para a discussão dos chamados novos modelos de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, que é de interesse dos países, desses países do Sul, e essa discussão na Organização Mundial da Saúde. Não vou aqui fazer uma revisão, não temos tempo para detalhar cada passo desse, mas ele está fartamente descrito na literatura, né?
Temos pessoas aqui na mesa, como o German Velasquez, que participou de muitas etapas, né, desse processo. Eu mencionaria também Carlos Correia, que foi uma pessoa fundamental em várias etapas desse processo. Não quero também ser injusta com outras pessoas. Veja aqui o professor Reinaldo Guimarães, que trabalhou pelo lado do Brasil fortemente nesse tema. Enfim, tivemos várias iniciativas que envolveram a OMS no TDR, a Comissão de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, que fez o seu relatório em 90, o outro relatório de 96 sobre investimentos em P&D em saúde, e a Comissão de Macroeconomia em Saúde, de 2001. Eles certamente foram o pano de fundo, né, deram os elementos que prepararam o terreno para outras iniciativas, né, para o aprofundar da discussão. No processo em si que estamos tratando aqui, eu chamaria atenção para 4 grandes fases, né, 4 grandes momentos no âmbito da OMS. Primeiro, a publicação do relatório da Comissão sobre Propriedade Intelectual, Inovação e Saúde Pública, que essa comissão se reuniu de 2003 a 2006 e produziu esse relatório. Ela contou com a participação da América Latina, com o professor Carlos Correia. A partir esse relatório ele contém, né, muitas recomendações. Entre elas, dela surgiu o grupo de trabalho intergovernamental e na Assembleia de 2006 esse grupo fez recomendações, né, durante o seu trabalho. E, em 2008, o relatório foi esse grupo, o grupo de trabalho intergovernamental, ele propôs que houvesse um trabalho específico sobre o financiamento da saúde, né? O déficit de financiamento à pesquisa, a pesquisa e desenvolvimento em saúde. Foi formado um grupo de experts para tratar especificamente da questão da coordenação e do financiamento do P&D. Foi elaborado um relatório que foi publicado e, enfim, houve muitas críticas em relação a esse relatório. Isso também está fartamente descrito em literatura, na internet, quem tiver interesse em conhecer melhor o tema. Em 2010, houve uma resolução proposta pelos países para a formação do grupo de experts, né, do Consultative Expert Working Group on Research and Development, Financing and Coordination. A sigla é CEWD. Né? Então, esse grupo trabalhou de 2010 até quase 2012 e apresentou o seu relatório, que também está disponível na internet. O elemento 7 da Resolução 61.21, que abordamos, né, eu trabalhei na comissão, eu fui a vice-chair da comissão, e pelo âmbito da Unasul, contamos também com a sabedoria e o conhecimento do professor Carlos Correia. Então, ao total, éramos 20 pessoas que trabalhamos para a produção, para o estudo do assunto, da promoção dos mecanismos de financiamento sustentáveis, e conseguimos chegar a um relatório que visa a propor recomendações, né, ele propõe recomendações na área de coordenação e financiamento. Os elementos principais que eu poderia destacar neste momento é a questão do delinkage, a questão do Open Knowledge Innovation, licenças para acesso, né, licenças favoráveis que favoreçam o acesso a tecnologias e a medicamentos, mecanismos inovadores de financiamento, mecanismos inovadores de coordenação e também a construção de capacitações, né, o termo que está cunhado de capacity building. O delinkage talvez seja o termo assim que
tenha ganho maior destaque na mídia e nas discussões dos fóruns de países e de organizações também não governamentais. O The-Linked, ele propõe separar, desvincular o custo da pesquisa e desenvolvimento do preço do produto. Tá? Então, essa é a proposta básica. Então, evitar o preço de monopólio e promover, o quanto for possível, preços aproximados do genérico, né? Os preços de genéricos. Em 2013, né, o relatório foi publicado em 2012. Em 2013, a Assembleia Mundial da Saúde tomou algumas decisões relativas às recomendações do relatório. A principal decisão é que os países deveriam promover projetos demonstrativos para gerar evidências para a elaboração de um modelo alternativo e sustentável de pesquisa e desenvolvimento que seja do interesse desses países do Sul. Foi realizado um encontro de experts, né, para avaliação dos projetos demonstrativos. Eu vou avançar aqui dois slides, que acho que aqui fica mais claro, né? Então, os experts, os escritórios regionais enviaram propostas para a OMS, né? Foram recebidas, no final, 22 propostas. Houve uma reunião, né, no final de 2012, com 19 experts das 6 regiões da OMS. Elaboraram-se critérios de avaliação, né, o escopo da proposta, o mérito técnico-científico e o uso de mecanismo inovador. Ao final dessa reunião, desse processo, escolheram-se 8 projetos. Esses são os 8 projetos. Vocês podem ter acesso detalhado a todos esses 8 projetos demonstrativos na internet, também no site da OMS. Esse processo avançou, né? Então, o Conselho Executivo da OMS, em janeiro de 2014, deste ano, tomou a decisão, né, de promover uma avaliação desses 8 projetos. Então, foram convocados o ex-chair do CIWD, que é o norueguês John Arne Hortingen, eu mesma, né, a vice-chair do CIWD, e observadores dos Estados-membros. O propósito a finalidade desta avaliação foi determinar o quanto que eles estavam adequados, esses projetos, do ponto de vista de adequação para os princípios do CIWD, né, e se eles estavam prontos a avançar, receber financiamento e serem efetivamente implementados. Nós fizemos uma avaliação em março deste ano, né, de 2014, e produzimos um documento, né, que foi enviado pela OMS à Assembleia Mundial da Saúde de 2014. Então, este é o quadro, né, tem mais quadros aqui. Eu não vou cansá-los com a leitura deste quadro, né, mas vocês também podem fazer o download deste quadro. Então, nós examinamos The-Linked. Para cada projeto, fizemos uma avaliação detalhada do The-Linked, da questão da inovação aberta, da licença favorável ao acesso, mecanismos de financiamento, mecanismos de coordenação e capacity building. Eu não examinei, por razões de conflito de interesse, o projeto do Brasil. Então, e para cada projeto foi dada a cor verde, quando mais se aproximava da aderência aos princípios do CIWD, a cor amarela, quando havia uma aderência média, e vermelho, quando não conseguia aproximar-se muito dos objetivos do princípio do CIWD. Esse trabalho foi submetido, né, junto com o relatório da OMS, à Assembleia Mundial da Saúde, e os países decidiram
dar suporte a 4 dos projetos mais bem qualificados. E também decidiram também concentrar esforços para encontrar financiamento para esses projetos. A decisão inclui a possibilidade de estabelecimento de um fundo, né, no formato pooled, né, um pooled funding, com contribuições voluntárias para esta finalidade. E o fundo não é restrito às chamadas doenças negligenciadas e está baseado no princípio do delinkage. Então, esses são os projetos dessas organizações, né, DNDi, o ENDI, MMV e o FDA, que foram as propostas mais bem qualificadas nesta etapa do processo. Houve uma segunda etapa, após a Assembleia Mundial da Saúde, no sentido de reavaliar, né, os projetos que não estavam tão bem qualificados. Brasil, Índia, África do Sul e Tailândia. Então, houve uma reunião em agosto de 2014, na Fiocruz, Rio de Janeiro. Houve um convite houve a formação de um grupo de experts para esta avaliação e recomendações, né? Então, os experts enviaram à OMS um conjunto de recomendações relativas a esse conjunto de projetos. Em Genebra, em novembro deste ano, né, mês passado, houve uma segunda reunião para reavaliação daquele quadro verde, vermelho, amarelo, com a minha participação, com a participação do chair do CWD e dos observadores dos Estados-membros. Então, nós elaboramos a nossa contribuição para avaliar se estava mais aderente, após a reavaliação dos projetos, né, por parte desses países. Eles tiveram a oportunidade de melhorar a sua proposta, e nós avaliamos o documento final e entregamos a avaliação à OMS, e estamos esperando que a OMS publique o seu relatório, que será base para a apreciação do Conselho Executivo. Vou avançar aqui 2, porque já estamos no adiantado, né, e finalizar com os desafios que se colocam à frente para esse processo, né. Então, vamos ter o Conselho Executivo, né, em janeiro de 2015, e, proximamente, a Assembleia Mundial da Saúde, em maio de 2015, que vai avaliar o processo e a provável inclusão de novos projetos no rol de projetos que serão potencialmente financiados para avaliação de um modelo alternativo. Temos os princípios fundamentais do CWD, né, que rompem com as visões mainstream, né, das visões de incentivo de mercado, né. Ela é sempre um desafio grande, a implementação desse tipo de proposta. Como a implementação dos projetos demonstrativos serão avaliados? Isso também é um desafio, né? Qual será a metodologia de avaliação? Quais serão os critérios? Quais serão os indicadores? Como as informações serão compartilhadas? Né? Quais são os resultados que esperamos dessa demonstração de projetos? O que esperamos disso, né? E, para finalizar, temos também um elemento do relatório do CWD que não foi abordado até agora, mas que é a Convenção de Pesquisa e Desenvolvimento, que daria um quadro, um abrigo, né, para um novo modelo alternativo de financiamento e coordenação de interesse dos países em desenvolvimento. Então, espera-se que essa discussão seja retomada no futuro, ou próximo, ou em algum momento, que seja possível retomada essa discussão. Eu agradeço. Muito obrigada pela atenção.